Graça e paz de Jesus Cristo. O texto que iremos meditar está em Atos, no seu capítulo 10, versículo 38, que diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Aqui nós vemos alguns pontos que Lucas deixou registrado para nós como igreja fiel de Jesus Cristo, para que nós possamos compreender e pôr em prática a palavra de Deus. Primeiro, aqui ele confirma tanto a profecia de Isaías como a palavra de Jesus Cristo, quando diz que o Espírito de Deus estava sobre mim, que me ungiu. E ele fala aqui que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. É a confirmação da profecia de Isaías 61, é a confirmação que vem lá de Lucas capítulo 4, quando o próprio Senhor Jesus na sinagoga diz que o Espírito de Deus estava sobre ele. Mas o interessante aqui é que ele chama Jesus de Nazaré. Jesus o Nazareno, ou seja, confirmando uma profecia bíblica também, da qual se dizia que ele seria chamado de Nazareno. Então ele identifica Jesus como Jesus de Nazaré. O Jesus que cumpre a profecia e cumpre a vontade do Pai. Toda vez que Jesus Cristo cumpre a vontade do Pai, que ele se revela cumprindo uma profecia, algo de maravilhoso acontece. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como nosso Deus, o Espírito Santo vem sobre nós, nos unge, passa a habitar em nosso interior. E o interessante é que quando o Espírito Santo entra e habita em nós, quando nossa vida está nas mãos de Jesus Cristo, olha o que Jesus Cristo faz. Faz o bem. Ele faz o bem, Jesus faz o bem para as nossas vidas. O diabo vem para fazer o mal, mas Jesus Cristo faz o bem para as nossas vidas. Algo de maravilhoso, Lucas aqui deixa registrado, que diz assim: e curando todos os oprimidos do diabo. Com isso nós podemos interpretar o seguinte, que o diabo oprime as pessoas. O diabo quer levar as pessoas à morte, a morrerem sem Deus, a morrerem sem ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por quê? Porque elas morrendo sem Jesus Cristo, elas estarão condenadas ao inferno, que é o lugar onde o diabo será lançado. O diabo não quer sofrer sozinho no inferno, ele quer levar muitas pessoas com ele. Então o diabo, ele vem para oprimir o homem, traz uma grande carga de opressão, traz doenças sobre o homem, esquizofrenia, depressão, estresse, tumores, vários tipos de doença, para que o homem vá sendo oprimido, até que ele seja levado à morte, uma morte sem Deus. Porque se o homem morrer sem Deus, o diabo ganhou. Ele conquistou o seu objetivo. Mas quando o homem morre com Deus, o diabo perde, porque o homem vai para o céu. Então o diabo oprime as pessoas. E essa opressão ela chega ao ponto de se tornar uma doença. Uma doença que precisa de cura. E essa doença que é ocasionada pela opressão do diabo, ela não é curada com remédio. Ela é curada pela unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Por isso que Jesus Cristo estava ungido pelo Espírito Santo. Deus o ungiu. Não foi um homem que derramou óleo sobre a sua cabeça, não. Mas foi o próprio Deus que ungiu a Jesus Cristo. E quando você aceita Jesus Cristo, Deus te unge com o Espírito Santo, pois o Espírito Santo vem morar em você. E quando o Espírito Santo vem morar em nós e nós andamos fielmente na presença de Deus, a virtude de Deus vem sobre as nossas vidas e Deus nos capacita também para curar os oprimidos do diabo.
Por que que Deus nos capacita para curar os oprimidos do diabo? Jesus na grande comissão disse: vos darei poder para expulsar os demônios, ou seja, curando os oprimidos do diabo. Expulsar os demônios e curar os enfermos, ou seja, as enfermidades físicas, que não são geradas através da opressão do diabo. Então nós temos aqui 2 pontos. É a enfermidade gerada pela opressão do diabo. O outro são enfermidades físicas, que não são influenciadas pelo diabo. Jesus, quando cura a sogra de Pedro de uma febre, ele repreende a febre. Ele repreende aquele espírito que estava lhe trazendo febre, ou seja, era uma opressão do diabo. Mas outra vez, quando ele cura uma pessoa e os seus discípulos perguntam: quem foi que pecou? Foi ele e seus pais? Jesus diz: não foi ele nem seus pais. Isso aqui não veio por causa do pecado nem da opressão do diabo. Essa enfermidade era para a glória de Deus, ou seja, Deus permitiu que aquela pessoa ficasse enferma para poder manifestar a sua glória a curanda. Ou seja, nós temos que discernir espiritualmente aquilo que é a opressão do diabo e o que não é. Sendo que lá em Gênesis 14, Deus se revela ao povo como Jeová Rafá, o Deus que cura, fazendo a promessa de que após ter tirado o povo do Egito, se o povo guardasse a sua lei e os seus mandamentos e andasse de forma irrepreensível na presença de Deus sem se desviar, Deus seria o Jeová Rafá. As pestes, as doenças que estavam sobre o povo de Egito não viriam sobre o povo de Deus. Mas como o homem escolheu o pecado, desobedecer, se rebelar contra Deus, ele deu abertura para que doenças viessem sobre o seu corpo e, consequentemente, a opressão do diabo também viessem a trazer oferta a essas doenças. Mas Deus ungiu a Jesus Cristo, seu Filho amado, Jesus de Nazaré, para que faça o bem em nossas vidas, para que nós possamos receber a cura de toda a opressão, a cura física e a cura espiritual, a cura da nossa alma e a cura do nosso corpo. Pois a palavra de Deus diz que Jesus Cristo já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Que Deus nos ajude a entender isso, que quando entregamos nossa vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus está sobre nós, vem habitar na nossa vida. Nós temos essa unção que estava sobre Jesus, e essa unção nos possibilita sermos curados da opressão do diabo. Essa unção nos possibilita receber a cura da enfermidade. Oh, aleluia! Que Deus nos ajude. Ah, meu Deus! Que Deus nos ajude a aproveitar, a saber fazer uso dessa unção do Espírito de Deus que está nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.